Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com História da Arte. Vamos ficar com a arte bizantina. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara e hoje é segunda-feira, dia de atualização aqui no nosso canal e hoje vamos falar de História da Arte. Hoje vamos entrar naquele que vai ser um período fascinante da história, que é a arte bizantina. Este vai ser apenas o primeiro de 3 vídeos acerca da arte bizantina. Hoje vamos falar dos avanços arquitetónicos da arte bizantina, nomeadamente vamos falar da Sagrada Sofia, lá em Constantinopla. Na próxima semana vamos falar acerca dos ícones da arte constantina, que são as obras de arte que são mais associadas a este movimento. E finalmente, no terceiro e último vídeo desta série da arte bizantina, vamos falar acerca de Veneza e da Pala de Ouro. Mas hoje então vamos começar com a arte bizantina, esta primeira parte dedicada à arquitetura. E também vamos fazer um pequeno enquadramento histórico para vocês perceberem o que é que se estava a passar e o que é isto do Império Bizantino. Ora bem, no último vídeo que fizemos acerca de História da Arte, falámos acerca da arte monástica e falámos também acerca de tudo o que se estava a passar na Europa ocidental. Eu vou deixar aqui um link para vocês verem o vídeo se vocês quiserem, que é muito interessante. Na verdade, o Império Romano dividiu-se em duas partes. A parte do Oriente com sede em Constantinopla e a parte do Ocidente com sede em Roma. O que aconteceu foi que, no Ocidente, as coisas correram muito mal. Houve as invasões dos povos que vinham do norte da Europa, os chamados povos bárbaros, não é? Deixou de haver Império Romano, deixou de haver aquela antiga força e aquela língua que dominava tudo, as línguas começaram a ser diferentes, os povos chamados bárbaros não dominavam a língua, portanto eles não falavam latim, mas também não sabiam ler nem escrever, isso não fazia parte da cultura deles. A arte continuou, claro, porque estes povos, apesar de não fazerem uma arte de grandes dimensões, monumental, com arquitetura e com escultura, eles faziam a chamada arte menor. Menor, atenção, só em tamanho. Eles eram peritos em fazer obras de arte lindíssimas que chegaram até aos nossos dias. Outro tipo de arte que nasce nesta Europa completamente a saque por várias tribos e vários povos que vinham de sítios diferentes foi a arte monástica. A arte monástica nasceu na zona insular da Europa, ali naquela zona das Ilhas Britânicas, e depois veio para a Europa continental através dos monges e dos padres. Há vários estilos, há o estilo insular e há também o estilo carolíngio, que é aquele estilo que o Carlos Magno adotou. Nós sabemos que o Império Romano se dividiu em dois, não é? A parte do Ocidente caiu, mas ao Oriente o Império continuou, só que continuou com outro nome. A 330 depois de Cristo, deu-se um nome diferente a este novo império. Chamou-se então Império Bizantino. O Império Bizantino, na sua primeira fase, continua a crescer, continua a expandir-se. Esta expansão do Império faz com que o Império seja rico e começam então a surgir muitas obras de arte. É chamada a esta fase a Época de Ouro do Império Bizantino. O Império Bizantino também tem um imperador, que era aquele imperador lá do Oriente, é chamado Basileu. E há um imperador muito importante na história da arte, que é o Justiniano. Ora, o imperador Justiniano, imperador do Império Bizantino, tinha sede em Constantinopla, era cristão, porque vocês sabem que o Império Romano era cristão, não é verdade? Nesta fase, na última fase do seu esplendor. Então, a religião cristã continuou a ser praticada e era a religião oficial do Império Bizantino e era a religião oficial do imperador. Este imperador era um bocadinho diferente daqueles imperadores da época romana. Basicamente era assim. O imperador tinha o poder de Estado, portanto ele mandava e desmandava no seu exército, no Estado, era um poder temporal, e também tinha o poder espiritual, ele representava Cristo na Terra. Isto no Ocidente nunca aconteceu. No Ocidente existiam sempre duas figuras de poder. A figura do poder do Estado, que podia ser o imperador, ou o rei, ou o presidente, e a figura do poder espiritual, que é o Papa. Ao Oriente as coisas não são assim. O imperador representava estas duas figuras. Ora, isto faz o quê? Faz com que a arte que seja feita seja sempre uma arte dedicada a Cristo, à fé e ao imperador. É uma arte
solene. E este é o princípio da arte bizantina. É uma arte para se deslumbrar, é uma arte de luxo, não lhe falta dinheiro, porque é com o dinheiro do Império, é uma arte solene, é uma arte séria, é uma arte luxuosa, é uma arte com muitos dourados. Portanto, é uma arte que faz lembrar o Império, é imperial. O maior exemplo de arte bizantina que chegou aos nossos dias não está em Constantinopla, porque Constantinopla foi atacada pelos turcos otomanos em 1453, que foi quando terminou o Império Bizantino. Estes turcos otomanos eram muçulmanos e o que eles fizeram quando entraram na cidade foi acabar completamente com todas as peças de arte que lembravam Cristo e que lembravam outra religião que não a sua, não é verdade? Para além disso, a grande igreja do Império, que era a igreja da Sagrada Sofia, de Santa Sofia, foi apropriada por estes turcos otomanos para mesquita, portanto foi alterada não só na sua arquitetura, porque lhe puseram lá os minaretes, e por dentro também foi limpa de todas as imagens. Porquê? Porque os muçulmanos praticam o aniconismo. Eu vou deixar aqui um link, porque eu já fiz um vídeo acerca disto. É quando são proibidas todas as representações sagradas e também todas as representações de seres vivos e de seres não vivos. Portanto, a religião deles não permite de representações. Logo, eles tiraram todas as representações, ok? Pronto, então o que ficou até nós não foi na capital do Império, em Constantinopla, mas foi em cidades da Itália. Porquê? Porque quando o imperador Justiniano ficou à frente do Império Bizantino, começou a expandir-se na tal época de ouro, conquistou muitos territórios na Europa, a maior parte deles junto ali do mar Mediterrâneo, e chegou mesmo a conquistar cidades italianas como Ravenna, como Classe, como Palermo, enfim, muitas cidades italianas foram conquistadas. Ravenna era até a porta forte do Império e é lá que estão os maiores exemplos de arte bizantina. Mas vamos voltar para Constantinopla. Constantinopla era o coração do Império Bizantino. O Basílio, que era o imperador, o Justiniano, quis fazer então uma igreja gigante, imperial, que lembrasse então a sua fé, que era cristã. Ora, até então, e no Império Romano, vocês sabem que as igrejas vão pedir emprestado a estrutura e a planta da Basílica, que era uma estrutura oficial romana, não é? Era civil, não era uma estrutura religiosa, mas as suas plantas eram sempre iguais, tinham a nave central, tinham um altar lá ao fundo, não é? Ou seja, eram baseadas na cruz latina, que é aquela cruz assim, em que temos um braço da cruz mais longo, é a cruz da crucificação, e os dois braços mais curtos. E normalmente o centro da igreja seria aqui na interseção destes dois pontos, no centro, não é? E é aqui que estava colocado o altar e que estava colocadas as imagens de Cristo. Ora, em Constantinopla, o imperador não quis isto e contratou dois arquitetos interessantíssimos que não eram arquitetos. Conta a lenda que eles eram cientistas. Estou a falar dos senhores Antemios de Trales e Isidoros de Miletos. Estes dois arquitetos tinham então que construir a igreja. Na verdade, reconstruir, porque primeiro o Justiniano construiu a igreja e para tal cobrou impostos muito altos, as pessoas revoltaram-se, não queriam pagar impostos, queimaram a igreja. Depois o imperador Justiniano muito rapidamente disse, ok, vamos reconstruir a igreja, porque o coração é a fé do meu império, e contratou então estes dois senhores para reconstruírem a igreja. E eles decidiram usar uma planta completamente diferente. Foi uma inovação. Eles usaram um exemplo do monumento romano, não a Basílica, mas um outro que nós também já estudamos aqui na arte romana, que é o Panteão, que é aquele monumento muito grande, com uma grande cúpula. Eles decidiram fazer exatamente a mesma coisa. A cúpula foi inventada na Ásia Menor e foi depois os romanos absorveram e agora foi completamente reinterpretada aqui pela arte bizantina. Então é assim, vamos ver imagens da igreja, da Sagrada Sofia, e vamos falar acerca das inovações arquitetónicas da arte bizantina. A Sagrada Sofia, na verdade, chama-se Hagia Sofia. É um nome grego, porque no Império Bizantino falava-se grego, porque cá está Bizâncio, a antiga Constantinopla, era uma antiga colónia grega. Hagia significa sagrada e Sofia significa sabedoria. Ela ficou na história como a Sagrada Sofia ou a Sagrada Sabedoria. É um edifício interessante porque a sua cruz não é a cruz latina, não é aquela cruz que nós herdamos dos romanos, aquela cruz da crucificação, mas é como? É uma cruz grega, ou seja, todos os braços estão à mesma distância do centro. O centro da igreja, o altar, não é no final da nave, mas é onde? É no meio da igreja. É aqui que se chama
o umbigo da igreja, onde ficavam as imagens mais importantes de Cristo, do Pantocrátor, que nós já vamos falar a seguir sobre o que é isso. Portanto, era uma igreja diferente. Os fiéis estavam sempre à mesma distância do centro da igreja. Isto é só uma das inovações. A outra inovação é realmente a cúpula. A cúpula era pesada e a arte bizantina não é uma arte escura, não quer uma igreja escura, com pouca luz, que era esse o problema do Panteão, em Roma, tinha uma cúpula pesadíssima e depois precisava de quê? De paredes muito grossas para suportar o peso da cúpula. Estes arquitetos aqui resolveram as coisas de uma maneira muito simples. Não usaram cimento, o tal cimento que foi inventado pelos romanos, usaram pela primeira vez o tijolo. E o tijolo é um material leve, ou seja, pode-se fazer uma grande cúpula, que é mais leve, não há necessidade de fazer paredes tão grossas, logo pode-se o quê? Pode-se abrir janelas. A arte bizantina é uma arte com janelas, com luz. Para além disso, usou-se dentro desta igreja uma arte interessante que é o mosaico. O mosaico também é uma arte que vem da Grécia Antiga e depois de Roma, e aqui na arte bizantina ela explodiu. O mosaico é uma técnica difícil, é uma técnica muito cara, mas atenção que aqui havia dinheiro, era o dinheiro do Império. Os mosaicos eram feitos com ouro, vidros de várias cores e pedras preciosas, como diferentes mármores, todos partidinhos e colocados para fazer então estas silhuetas que vocês estão a ver. E conta-se que dentro desta igreja estavam cerca de 31 mil painéis. Nenhum deles chegou até nós. Porquê? Por causa da invasão turca, os turcos chegaram lá e rasparam. Também era ouro e pedras preciosas, compreende-se, não é verdade? Rasparam tudo. Sobraram só 2 ou 3 painéis em paredes e nem sequer estão completos, mas é pena. Agora, vocês imaginam, quando entravam dentro desta igreja com o seu enorme esplendor, coberta de ouro e de mosaicos, devia ser lindíssima. E outra característica do mosaico é o vidro, não é? Que era feito de ouro e vidro, reflete a luz. Portanto, era uma igreja muito clara. Como a cúpula era leve, há uma zona que, entre a cúpula e a parede, chama-se tombora, é essa zona assim circular. Os arquitetos decidiram abrir janelas, abriram 40 janelas, que são exatamente o mesmo número de dias que Jesus Cristo esteve no deserto. Portanto, é uma igreja com muitas janelas. Ela é enorme, a sua área interna é aproximadamente 20 mil metros quadrados, a cúpula tem 31 metros de diâmetro e 54 metros de altura. O tombor tem 40 janelas. Hoje em dia está completamente transformada, não é? Porque depois de ser igreja passou a ser mesquita. Hoje em dia já não é mesquita, é um museu e pode ser visitado, portanto podem ir lá dentro e ver. Por fora ela está praticamente na mesma, à exceção dos minaretes que são da era depois da mesquita, não é? Portanto, se imaginarem sem os minaretes, conseguem ver a Sagrada Sofia. A Sagrada Sofia também obedece a uma regra da arquitetura bizantina que depois também se passou para a arte em si, para outro tipo de arte, que não a arquitetura, que é desmaterialização. O que é que eu quero dizer com isto? Existe uma preocupação do artista bizantino em fazer os seus edifícios simples por fora e complexos por dentro. Porquê? Porque era assim que os bizantinos achavam que as pessoas se deviam comportar. Portanto, o ser humano devia ser simples no exterior e o interior muito rico em fé e devoção. E foi exatamente isto que aconteceu com as igrejas. Portanto, elas são sempre despidas de esplendor por fora, são muito simples, são leves, porque são feitas de tijolo, e por dentro são uma explosão, ou seja, é para mostrar ao homem o esplendor do reino dos céus. A Sagrada Sofia tem 4 colunas de mármore que estão disfarçadas. Os mármores foram todos importados, eram mármores muito caros. Reza a lenda que o Justiniano queria que o chão fosse todo feito em ouro, o pavimento, mas não conseguiu, não é? Havia um limite, ele não podia então também abusar dos impostos, com medo de mais uma revolta. E então ele acabou por colocar 5 tipos de mármore raro no chão da sua igreja, da sua basílica. O que nós temos que reter aqui em relação a toda a arte, não é só a arte bizantina, mas a toda a arte da Idade Média, é que é uma arte feita para a fé. A arte bizantina é uma arte de fé, ao serviço da religião, para exaltar o governante sagrado. No início do vídeo eu expliquei uma coisa muito simples, que é o imperador tem estes 2 papéis, não é? Tem o papel de gerir o seu império e tem o papel de gerir a fé. Ora, como é um imperador que gera fé, ele muitas vezes é retratado como se tratasse ele próprio de uma figura sagrada, porque ele é o representante de Deus na Terra, é o representante de Cristo na Terra. Logo, quando ele é representado, muitas vezes tem uma auréola sagrada, ele é a imperatriz, ambos.
coisa muito interessante é que o próprio Cristo é representado como se fosse um imperador, como se fosse um príncipe. Portanto, é típico da arte bizantina Cristo representado de forma solene, de forma luxuosa e de forma gloriosa. Nunca, mas nunca, nunca, nunca na arte bizantina nós vemos um Jesus humilde, um Jesus sofredor. Neste aspecto é como se a arte bizantina fosse o total oposto da arte barroca, que vem depois, mais tarde, que faz o quê? Promove então o sofrimento de Cristo. Aqui na arte bizantina não é nada disto. A arte bizantina quer mostrar o esplendor do céu, o esplendor de Cristo, o seu poder. Portanto, ele é uma figura solene, luxuosa e é representado sempre de forma gloriosa. E é deste período uma imagem interessantíssima que nasce aqui na arte bizantina e que ainda hoje é representada, que se chama Pantocrator. Pantocrator é a imagem do Todo-Poderoso. Aliás, Pantocrator significa Todo-Poderoso. É uma palavra de origem grega que vem do pan, que é tudo ou todo, e kratos, que é alto, governo ou poder. Ora, o Pantocrator, nós olhamos sempre para o Pantocrator da mesma forma. Mais uma dica da arte bizantina: nunca se representam figuras de perfil total. Nunca. Na arte bizantina, as figuras são sempre representadas com frontalidade de frente ou algumas vezes 3/4, que é assim. Mas a frontalidade é o normal. O Pantocrator é sempre representado de frente e é sempre representado nesta posição. Ele tem uma mão direita a abençoar e tem a mão esquerda a segurar no Evangelho. É sempre assim. Então o Pantocrator, quando nos abençoa, faz um gesto com o braço. Vamos ver alguns destes gestos. Estes gestos são um anagrama do nome de Cristo, ICXC, que é a posição da bênção do Pantocrator e também é a posição da bênção dos sacerdotes. Ok? Eles fazem estes gestos com a mão a copiar então o anagrama de Cristo. Só uma à parte. Esta ideia de rezar assim com as mãos juntas é uma ideia relativamente... não é recente, mas é mais recente que esta fase. Foi inventada depois, mais tarde, e foi espalhada pelos franciscanos. Antes disso não era assim. Rezava-se desta maneira. Na época do início da religião cristã, rezava-se assim. É interessante saber assim, fazer um estudo do gesto. Por exemplo, os senadores romanos, quando se queriam dirigir às multidões e queriam fazer um discurso, não pediam silêncio ou atenção batendo as palmas, como nós fazemos. Nós, atenção, vou falar, silêncio. Não era assim, eles faziam assim, silêncio, levantavam a mão e faziam assim. E as pessoas já sabiam, estão a entender? Portanto, os gestos foram mudando e vamos atribuindo significados diferentes. No entanto, o Pantocrator tem sempre as mãos a fazer uma das letras do nome de Cristo. É muito interessante porque também é a maneira como os sacerdotes abençoam. A arte bizantina é fascinante, é uma arte de simbologia, é uma arte luxuosa, é uma arte imperial e solene. E pronto, por hoje terminamos o nosso vídeo acerca da arte bizantina. Foi a primeira parte de 3. Na próxima semana vamos falar acerca dos ícones da arte bizantina, os ícones sagrados, que é tão interessante. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos e, acima de tudo, de subscrever. Nós trabalhamos a troco de subscrições, ok? Por hoje é tudo, eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau!